de cara pedindo desculpa, eu mudei em cima da hora, não foi tão em cima da hora, mas foi na semana, né? A gente mudou o dia do projeto essa semana. Eu imagino que algum de vocês aqui possa até ter respondido, eu já não conheço mais vocês, viu? Peço desculpa. Sempre tive dificuldade para lembrar nome, mas agora, nesse modo remoto, então, impossível. Mas alguns, ou vocês certamente ouviram falar sobre o BMAP, nós tivemos a prova da UBMAP realizada presencial aqui no IFG ontem, tá? E aí eu estive lá ajudando na aplicação, começou às 14 horas, por isso que não teve como realizar ontem esse projeto, tá bom? Então, assim, foi só essa... Não foi um imprevisto, era algo programado, o Gesiel também não podia assumir essa semana, mas nas semanas seguintes a gente volta para quinta-feira, tá bom? Então, agradecer a compreensão. Algum colega que faz parte do projeto e não puder assistir, eu entendo, mas a gravação fica lá para vocês disponibilizado depois, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre logaritmos, tá? Eu estou só com a dificuldade aqui, eu estou tentando abrir enquanto eu falava com vocês, eu não estou conseguindo abrir aquela mesinha onde eu partilho a aula, me dê só um minutinho, que assim que eu conseguir abrir ela aqui, eu já partilho a tela com vocês e a gente inicia, tá? Normalmente, o que a gente tem feito? Nós temos falado um pouquinho de conteúdo e resolvido exercício, tá bom? Hoje, então, eu fiquei de fechar com vocês uma parte de logaritmo, que é 3 propriedades principais que eu disse de logaritmo, né? Vamos falar do logaritmo do produto, da divisão, e vamos falar da mudança de base, né? Uma outra propriedade do logaritmo, então, especial, que recebe até o nome de mudança de base. Antes de falar dessas aí, eu vou fazer mais um exercício que ele só usa propriedades que a gente viu na última aula, tá bom? Nós estávamos falando na última aula das propriedades básicas do logaritmo. Eu ainda não consegui partilhar a tela, estou só conversando enquanto eu tento partilhar a tela aqui com vocês. E nessas propriedades básicas, digamos assim, a gente consegue resolver uma das questões do Enem que foi pedida por um dos colegas de vocês, me mandou por e-mail essa semana, e eu queria até pedir desculpa para ela, eu mandei um link de uma gravação, eu fiz a gravação, só que eu estou com um problema no áudio do computador. O áudio aqui, para mim, ele reproduz, grava normal, só que lá, quando eu subir para o YouTube, fica mudo. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, a gente usa um programa para fazer a gravação, chama OBS, tá? E simplesmente não quis abrir, não sei o motivo, tentei baixar para algum conversor, simplesmente não funciona. Então, eu vou começar resolvendo essa questão primeiro, desde, é claro, que eu consiga abrir a mesinha aqui, você me dê só um minutinho que eu abro, a gente já começa por essa questão, tá bom? Acho que talvez agora dê certo. Olha, que agora eu acho que vai. Na fé que vai dar certo. Peço desculpa, às vezes acontece esse trem, viu, gente? Eu sempre tento ser bem certinho, pontual, mas tem vezes que esse trem de tecnologia não depende da gente. Então, se puderem só me confirmar, acho que agora vocês estão vendo a mesa, né? Okay? Sim. Então, eu falei que nessa aula, então, nós vamos falar dessas propriedades aqui, ó. O nosso objetivo é falar essas 4 propriedades, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu achei que eu já tivesse falado dessa... Eu não falei dessa terceira? Falei, não. Ah, ufa, graças a Deus. Então, eu falei dessa terceira? Não, falei não. Realmente, não falei. Então, eu vou começar por essa terceira propriedade, tá? Daí eu vou resolver com vocês a questão do Enem que foi enviada para mim.
O Enem, se eu não me engano, é do ano de 2015. Eu vou printar a prova e vou pôr aqui na tela para vocês, tá? Só confirmar a questão. É a questão 160, então. Esse... Um minutinho, por favor, gente. Eu detesto quando as coisas saem do padrão. Até peço desculpa, a tela ficou preta de novo aí, né? Acho que agora sim. Eu vou conseguir printar a questão agora. Pronto. Agora deu certo. Vou printar a questão e aí eu vou mostrar aquela propriedade que a gente só precisava conhecer. Claro, além da definição de logaritmo que a gente falou na aula passada, essa é a propriedade 3, tá? Então aqui, gente, já então pedindo desculpa mais uma vez. Hoje é nosso encontro, nosso quarto encontro, tá bom? Encontro 4 de matemática. Hoje, então, 30/7/2021. Nós vamos começar com essa questão do Enem, é uma questão grande, tá? Grande de enunciado, eu vou fazer melhor. Eu vou printar ela em duas etapas. Que eu ponho a pergunta, depois a gente olha para o gabarito. Ok? Se alguém, quem tiver me mandado ela, puder se acusar, e até inclusive para eu poder agradecer a questão, um colega de vocês me mandou essa questão durante a semana, tá? Ela é interessante. O que a gente precisa poder responder ela, gente? Além das propriedades além da definição de logaritmo que a gente viu nas aulas passadas, na aula passada, para ser exato, a gente precisa dessa outra propriedade aqui. Ó, eu vou grifá-la de verde e vou tentar explicar ela agora nessa aula, tá bom? A gente precisa dessa propriedade verde para poder responder ela. Então, vou começar por essa propriedade, até porque as outras, por exemplo, do produto, nós vamos usar na questão seguinte, tá bom? Então, esse aqui, gente, é do Enem, esse 154 é do ano de 2015, tá bom? Se vocês quiserem deixar registrado certinho aí, aqui é o Enem 2015, é a primeira aplicação, tá bom? O caderno azul. Eu sempre uso o azul de referência, não sei o motivo. E vou ler a pergunta e a gente vai responder ela assim que eu falar aquela propriedade para vocês, tá bom? Então, um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura, tá? Então tem a figura aqui, vocês podem olhar com calma, ok? A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura. Isso é importante para a gente vai ver isso aí, tá bom? E a base do vidro seja paralela ao eixo x. Então a base é esse pedacinho aqui de baixo, ela é paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. Essa expressão, que determina a altura do vidro, aí tem as alternativas, gente, eu printo depois as alternativas, mas eu vou ressaltar já que é uma questão assim até maliciosa, porque nós temos duas maneiras de escrever a espessura do vidro, né? A altura do vidro H em função da espessura N. As duas envolvem logaritmos, mas só uma delas dá gabarito para a prova. Então, assim, normalmente vocês têm pouco tempo para responder, tá? A ideia, no caso, é tentar mais explicar como funciona o logaritmo, né? Claro que a gente vai gastar bem mais do que, acho que é os 3 minutos protocolares que vocês têm para resolver essas questões, tá bom? A gente não está muito preocupado nisso, estou mais interessado em tentar explicar o porquê das coisas aqui, tá bom? Como eu falei, então, assim, qual a propriedade que nós vamos
usar para poder responder, tá bom? Então, assim, eu vou tentar enunciar as propriedades, tá? Então, deixa eu só mudar a página aqui. Hoje a gente vê algumas propriedades do logaritmo. E nós vamos precisar de uma delas para poder resolver. Então, eu vou fazer melhor, gente, assim, para a aula ficar mais dinâmica. Então, eu vou enunciar as propriedades, tá bom? Vou reforçar ela na aula de hoje. Depois a gente volta e explica, vocês vão ver que é simples isso. Eu posso, se não houver tempo ao longo da aula, eu posso deixar para vocês o PDF que eu sempre preparo nas minhas notas de aula, tá? Não esse, mas um que eu digito para meus alunos do primeiro ano, daqui a pouco eu falo de logaritmo depois, então tenho pronto. As propriedades, então, esse aqui é conhecido como, então, o logaritmo do produto, tá bom? Ela diz o seguinte, se a gente puder, sempre estou imaginando que eu posso calcular os logaritmos, tá bom? Se eu tiver um produto, A vezes C aqui, no logaritmando, a gente pode fatorar isso como uma soma, o logaritmo de um mais o logaritmo do outro, tá? Como eu falei, é simples explicar isso, eu vou só enunciar as propriedades e aí depois a gente, na medida do possível, vai explicando elas, tá bom? É sempre interessante tentar justificar o porquê das coisas, tá? Não fica uma aula sem sentido, né? Você só começa a fazer, enunciar as coisas e a gente não tenta entender o porquê, perde todo o sentido, né? Então, o quociente. Nossa, ficou feio demais o quociente. Precisando comprar outra ponta para caneta aqui. O logaritmo do quociente. Então, é o seguinte, o logaritmo de A dividido por C. Lembrando, gente, A é sempre um número positivo, B é maior que zero, é diferente de 1, então a gente está sempre supondo essas coisas para calcular o logaritmo, tá bom? Então, o logaritmo da divisão vira a diferença dos logaritmos. Aquele da potência, a potência podia entrar até como o número 1, não tem problema não, tá? Mas, então fica assim, o logaritmo, sei lá, eu tinha colocado qual a anotação aqui? T, x elevado a t, né? Então eu vou manter o padrão, tá? Então o logaritmo de x elevado a t na base b é t vezes o logaritmo de x na base b. E o último é o mais famosinho, conhecido como mudança de base. Mudança de base. Se a gente tiver k um número maior que zero e diferente de 1, então o logaritmo de A numa base B, então A é positivo, B é maior que zero, diferente de 1, ok? Então a gente pode escrever ele como um logaritmo, uma divisão de logaritmos na base K. Você consegue mudar para qualquer base que seja necessária, tá bom? Ok? Como eu falei lá em cima, a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, para poder resolver a questão, tá? Então, como eu falei algumas coisinhas, eu vou voltar no enunciado da questão, e aí vou printar até só esse desenho, porque eu vou precisar dele de novo, e nós vamos atrás de resolver um problema, tá bom? Então, com a definição de logaritmo que a gente calculou na aula passada, então, só para ajudar a lembrar a definição, o que significa dizer que o logaritmo de A na base B dá um número C? Lembra aquele diagrama de setinhas que a gente nunca mais esquece? Ó. B elevado a C dá um número A, tá bom? Então, B elevado a C dá um número A. O logaritmo é isso. Então, o engenheiro projetou, tá, um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual ao logaritmo de x, ok? Conforme a figura. Então, aqui nós temos a figura. Até então, esse é o gráfico, né, da nossa curva logaritmo. E observe que aqui ainda o exercício é legal. Ele descreve ó, y igual ao logaritmo de x. Aqui é o número 1, então assim, logaritmo de 1 dá 0. A gente pode falar em algum outro momento sobre gráfico. Alguma colega de vocês me mandou uma questão sobre gráfico, mas como ainda estava falando sobre logaritmo, eu não fui falar da função, então ainda não preparei essas questões, tá bom? E o que a gente tem aqui? Verticalmente a altura do vidro e horizontal, o próprio exercício fala aqui, paralela ao eixo X,
nós temos a espessura do vidro, tá bom? Então, a forma do vidro foi concebida de modo que o eixo X, tá aqui o eixo X, sempre divida ao meio a altura do vidro. Então, por exemplo, se essa altura fosse 10 centímetros, fica 5 para cima, 5 para baixo. Se fosse 20, fica 10 para cima, 10 para baixo, ok? Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura H do vidro em função da medida N de sua base em metros, tá bom? Tem as alternativas, gente, eu vou tentar printar para colocar aí para vocês. Vou printar para pôr aqui. As alternativas, então deixa eu inserir uma página antes das propriedades que eu falei, foi o seguinte, então, as alternativas de respostas propostas são as seguintes, olha. Então, eu não vou ler, senão a gente gasta muito tempo, mas era uma dessas para a gente poder marcar. Como eu falei, tinha uma maldade nesse exercício, é que nós íamos achar duas expressões, as duas corretas, só que só uma delas fica representada aqui no vidro, tá bom? A gente vai precisar, por exemplo, falar de como resolver equações do segundo grau também nesse problema, mas eu acho que isso não seja um problema nessa altura do campeonato, tá bom? Vou printar aqui, então, o nosso... Só a tela do gráfico, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a solução. Não tem problema, como é um PDF e não é uma aula, gente, eu vou deixar essas propriedades lá para o final, tá bom? Embora eu tenha apresentado antes, eu vou inserindo folhas aqui antes, acho que não tem muita diferença, né? Então, vamos tentar resolver o nosso problema. Olha só. Vou só diminuir um pouquinho, senão também fica muito ruim da gente trabalhar. Acho que agora vocês estão visualizando aí, certo? Bom, vamos agora recordar o que o exercício falava. Olha, ele fala uma coisa importante, tá bom? A primeira é o seguinte, que a altura, o eixo X divide a altura H no meio, tá bom? Então, vamos analisar isso aqui do ponto de vista do nosso desenho, tá? Então, assim, só para... Seria interessante que vocês pudessem ter o PDF dessa prova de 2015 para estar acompanhando o enunciado enquanto eu leio a solução, enquanto eu faço a solução com vocês. Mas, para destacar aqui, ele fala o seguinte, ó, X sempre divide ao meio a altura H, tá bom? Então, se o X divide ao meio a altura H, vamos pensar aqui, ó, eu tenho, né, de baixo até em cima aqui, eu tenho H, ok? Mas a gente conhece a orientação por padrão, né? Ó, acima do eixo X é positivo, a direita é positivo, para baixo é negativo, a esquerda é negativo. Se toda essa altura aqui é H, então, de 0 até para cá, eu tenho metade de H, eu tenho H sobre 2, certo? Eu vou apagar um pouquinho, ficou muito em cima. Mas então aqui eu tenho H sobre 2, né? Esse pontinho aqui é o H sobre 2. Enquanto este outro que está aqui embaixo, onde fecha o H, então vai ser a outra metade que falta, só que está na parte negativa. Então, menos H sobre 2. Esse era um ponto importante da nossa questão, tá bom? Por quê? O que a gente quer fazer, né? Recordando a pergunta. Ele quer que a gente determine olha só, a expressão algébrica que determina a altura do vidro em função do parâmetro n, tá bom? Então, o que a gente quer fazer é... O nosso problema é o seguinte, né? Se a gente interpretar o problema, é achar o h como uma função que dependa só do n, ok? Esse é o nosso problema, achar o h, a altura, em função da espessura do vidro. Mais nada a gente quer, tá bom? E agora, nós temos uma coisa que é importante aqui pra gente. Olha, eu tenho uma função logarítmica, certo? E alguns pontos dela são conhecidos, olha só. Eu sei que para esse x aqui, o problema é que eu não sei quem é esse x, certo? Mas eu sei que para esse x, o f, y é igual a f de x, certo? Então, o f desse x dá o logaritmo de x, só que isso resulta em h sobre 2. Eu sei que para esse outro x aqui, a mesma coisa vai acontecer, só que vai dar menos h sobre 2, ok? E eu sei esse tamanho, a distância entre esses dois x que eu estou procurando, vale a nossa espessura, até para ajudar a lembrar, essa é a espessura que a gente quer determinar a altura em função dessa espessura, certo? Nós queremos colocar o h só dependendo do n. Bom, eu não sei quem é, mas então eu sei o seguinte, olha só. Como ele está falando x em metros, digamos que aqui fosse um númerozinho m, tá? O que é importante para a gente? Se eu vou calcular o logaritmo, esse m precisa ser uma coisa positiva, né? Olha, o m precisa ser uma coisa positiva. Eu sei, então, que f do m, né? F desse número m dá menos h sobre 2, né? Ok? Então, nós temos uma informação, se eu chamei aquele ponto de m,
Poderia ter chamado de qualquer coisa, gente. X, K, não importa, tá bom? Mas chamei de M porque tá falando que a distância aqui botou X de M em função do parâmetro M, então eu chamei de M, tá bom? O que nós sabemos é o seguinte, olha, quando eu aplico a função f no número M, isso dá menos h sobre 2, ok? Agora, uma coisa tem que ficar claro pra gente. Se eu sei que este é um número M, eu vou pôr, sei lá, de vermelho, se ficar ruim para enxergar, a gente muda a cor. Eu sei que de M até esse ponto aqui, nós temos que andar a nossa espessura N, né? Então, eu estou dizendo que a distância entre esses dois pontos é exatamente N. Então, que número tem que ser esse outro parâmetro X aqui, esse outro variável X? Tem que ser o número M, que eu escolhi ali, mais o H, ok? Perdão, H não, mais o N, né? Ok? Observe que se eu tivesse chamado isso aqui de T, então ia ser T mais N. Se eu tivesse chamado de A, ia ser A mais N. O que importa é que a distância entre eles dá N unidades, da nossa espessura, certo? Por que isso? Porque agora eu sei que F de M mais N dá H sobre 2, ok? Então eu tenho o seguinte, olha, F de M mais N dá H sobre 2. Então, o que a gente fez aqui foi montar um sistema, ok? Onde a gente vai conseguir substituir a nossa variável x por outras duas variáveis. Quais são as variáveis? A variável m e a variável n, né, que aparece somando com n, ok? Por quê? Quem é a nossa função? Eu vou deixar destacado aqui, olha, a nossa função f de x é o logaritmo de x, né? Isso foi dado pelo exercício, a curva aqui, né? Essa curvinha é o logaritmo de x, ok? Então, as coisas começam a clarear um pouquinho mais, porque pela primeira eu tenho o seguinte, olha, o logaritmo de m vale menos h sobre 2. E pela segunda, eu vou manter o padrão, vou pôr de vermelho, então o logaritmo de m mais n vale h sobre 2. O que acontece? Nós conseguimos colocar o h em função de m e o h em função de n, ou seja, está em função de m e n. Para resolver o problema, eu precisava deixar o h simplesmente em função de n, né? Essa era a pergunta do exercício, né? Olha, a expressão algébrica que determina a altura do vidro, certo? Ok? Em função da medida n. Então, pode ver, todas as alternativas só dependem do n, né? Então, a gente tem que achar uma maneira de escrever o h em função do n. Agora, observe o seguinte, eu posso fazer, né? Então, esse 2 está dividindo, de azul, vou continuar aqui embaixo, vou ficar o seguinte, então, menos h dá 2 logaritmo de m. Então, o h, se eu multiplicar por menos 1, é menos 2 logaritmo de m. Embaixo acontece uma coisa parecida, certo? Olha só, h vai ficar 2 vezes o logaritmo de m mais n, né? Então, nós temos duas maneiras de escrever o h. O h é menos 2 logaritmo de m e é 2 logaritmo de m, certo? Então, sei lá, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e vou chamar essa de equação 2. Vamos circular elas para a gente poder lembrar. Então, equação 2 e equação 1. Só que a altura do nosso vidro não muda, certo? Se eu mudar a espessura, claro, eu vou mudar o tamanho, mas uma vez que eu tenho a espessura determinada, esse H não muda. Então, o que nós temos, na verdade, é que 1 é igual a 2, né? Porque H é igual a H. Né? Então, como 1 é igual a 2, eu tenho o seguinte, olha, 1 menos 2 logaritmo de m é igual a 2 logaritmo de m mais n. Esse 2 está multiplicando dos dois lados, a gente pode dividir, simplificar, certo? Olha, se eu divido aqui, sobra 1 e aqui sobra menos 1. Então, eu vou inserir outra página antes, tá? Senão não cabe a solução. Então, eu fico com o seguinte. Logaritmo de m mais n é igual a menos o logaritmo de m, ok? Aqui que vai usar aquela propriedade 3, gente, que eu vou usar dela. Observe o seguinte, menos o logaritmo de m é menos 1 vezes o logaritmo de m, certo? É menos 1 vezes o logaritmo de m. Vou descer aqui só um pouquinho, foi bom deixar a propriedade, porque é o seguinte, o logaritmo de x elevado a um número, na base b, você pode descer esse número multiplicando, certo? Em particular, por exemplo, né, se eu desse um exemplo aqui,
quanto é, sei lá, o logaritmo de 2 na base, 2 elevado a menos 1 na base 3. Então, eu posso descer esse menos, fica menos 1 vezes o logaritmo de 2 na base 3. Aí você pode imaginar que o exercício te disse quem é o logaritmo de 2 na base 3, certo? O fato é que aparece um menos aqui na frente. Né? Olha, deu menos 2 na base 3. Se eu, né, trocar esse x aqui por menos 1, então eu fico com menos o logaritmo de x na base b, ok? Então, se eu uso essa propriedade 3, então usando aquela propriedade 3, vou até deixar destacado aqui para vocês lembrarem, tá? Eu fico, então, com logaritmo de m elevado a menos 1, né? Só voltei o menos 1, tirei o menos 1 do nosso problema. Por quê? Porque agora a gente tem uma coisa que a gente aprendeu na aula passada, olha. Logaritmo de m mais n é igual a logaritmo de m elevado a menos 1. Vou voltar um pouquinho, porque às vezes, né, a gente ficou, a aula passada tem 15 dias, né? Nós usamos essa propriedade aqui um monte de vezes, ó. Se o logaritmo de x na base b é igual ao logaritmo de y na base b, é porque x é igual a y, ou seja, logaritmos iguais em bases iguais devem ter logaritmandos iguais, né? O x precisa ser igual a y. No nosso caso aqui, a gente está quase achando uma maneira de escrever, então, o m em função de n, certo? Por quê? Como os logaritmos são iguais, as bases são a mesma. Lembra, gente, quando não aparece nada é porque a base é 10, né? Então, é porque os logaritmandos têm que ser iguais. Então, conclusão. M mais n tem que ser igual a m elevado a menos 1. Ou, o que é levar um número a menos 1? Então, m mais n é 1 sobre m. Ok? Lembra que o m lá nosso é maior do que 0, né? Em particular, ele não é 0, então eu posso dividir por m, não tem problema nenhum. E agora, vamos entender o nosso problema. Olha, eu precisava escrever o h em função de n, certo? Nós aprendemos a escrever o h em função de m e em função de m mais n, certo? Nós aprendemos as duas coisas. Se a gente conseguisse escrever o m, né, pensa assim, se no lugar desse m aparecesse alguém que só depende do n, ou aqui, a gente resolveria o problema, não é verdade? Então, o que a gente precisa agora é escrever o h, né? Escrever o h, ou h não, escrever o m em função de n. Aqui que vai entrar a equação do segundo grau, talvez seja a parte que a gente mais pene um pouquinho, tá bom? Mas é uma questão bem interessante. Olha, se m mais n é igual a 1 sobre m, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, pegar aqui verde, eu vou multiplicar os dois lados da nossa equação por m. Então, m vezes m ao quadrado. M vezes n, então eu fico com n vezes m. M multiplicando, m dividindo, sobra 1 em cima. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau na variável n, ok? Equação do segundo grau na variável m. Então, eu vou voltar aí na sala um minutinho para perguntar se até aqui está tranquilo, porque o que a gente fez foi só usar uma propriedade de logaritmo até agora e montar um sistema de equações para permitir a gente resolver o problema. Então, eu quero saber se até aqui está tudo ok, porque agora o que a gente tem que fazer, o que eu vou atrás de fazer é escrever m em função de n. Se a gente fez isso, a gente resolveu o problema, tá bom? Isso que tem que ficar claro para a gente na solução. Então, se alguém travou alguma coisa aí para trás, o momento de falar é agora, né? Como eu falei, um projeto de ensino, a gente está tentando aprofundar, mas sem deixar ninguém para trás. Se tiver tudo ok, então eu vou continuar com a solução. Eu vi só a Samira dizendo que está tudo ok. Ok, então assim, ninguém manifestou, eu vou só continuar então, tá bom? Olha, vamos traçar um paralelo aqui, gente. Eu vou traçar um paralelo de preto aqui para a gente poder relembrar, tá? Quando nós tínhamos uma equação do segundo grau na variável x, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, nós aprendemos uma maneira de resolver essa equação. A gente faz o quê? Calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac. Depois, né, esse aqui é o discriminante. Se isso for maior ou igual a 0, a gente tem soluções reais. Se for menor que 0, as soluções são complexas.
Eu já vou adiantar com os alunos do terceiro ano. Eu sei que vocês ainda não viram no meus complexos, mas vocês vão ver comigo nesse segundo semestre que eu vou acabar assumindo as turmas dos terceiros anos, tá bom? Mas não é o caso aqui, a gente vê que a nossa solução é real. A solução fica dada na variável x, né? A variável em questão é x, menos o valor de b, mais ou menos o raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a, ok? Então, é assim que a gente resolve. Aqui o que a gente tem é uma equação na variável m, porque eu tenho m ao quadrado, um número vezes m, mais uma constante, no caso, menos uma constante, menos o número 1, tá bom? Mas então o que a gente vai fazer é resolver esta equação na variável m, né? A gente troca o x pelo m, e aí a gente consegue, nesse caso, identificar, olha, quem é o a nesse caso? O a vale 1, é o coeficiente que acompanha o m ao quadrado. Quem é o b? É o coeficiente que acompanha o m, então é o n. O termo independente, quem não tem x, é o menos 1, né? E a nossa variável é o m. Então, eu calculo o discriminante aqui. Quem é delta? Delta é b ao quadrado, n ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o valor de c. Então, o delta dá n ao quadrado mais 4, ok? E isto é sempre maior que zero. Por que é sempre maior que zero? Bom, é sempre maior que zero, então só fazendo um comentário. O quadrado de todo número é positivo, certo? N ao quadrado é maior ou igual a zero para todo, né? Vou puxar uma outra reguinha aqui para a gente lembrar isso. Mas então, N ao quadrado é maior ou igual a zero para todo N real. Para complexo, a gente vai ver que tem soluções negativas, tá bom? Negativas não, mas assim, que o quadrado de um número, perdão, pode dar negativo. I ao quadrado, em particular, dá menos 1. Mas se eu estou somando com 4, então fica sempre uma coisa positiva. Se é sempre positivo, então quer dizer que tem raiz real, certo? Então, nossa equação tem duas raízes reais. Como ficam as raízes? Observe que as raízes não são mais x, porque a nossa variável não é x, a nossa variável é o m, né? Então, as nossas raízes são m igual a menos o valor de b, então, menos n, mais ou menos a raiz do delta. Quanto vale o delta? N ao quadrado mais 4, sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes 1. Então, o m, ele é menos n, mais ou menos a raiz de n ao quadrado mais 4, sobre 2. Então, nós temos duas possibilidades para o m, e a gente vai ver por que tem que descartar uma delas agora, tá bom? Vou escrever as duas aqui que fica mais fácil da gente entender. Olha, menos n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, menos n, menos a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, ok? Então, parou um minutinho aí, lembra dessa expressão. Não importa, assim, a expressão especificamente, mas lembra que tem, então, nós temos dois valores possíveis para m. Vou voltar aqui o gráfico um pouquinho, porque eu fiz um desenho aqui. Observe que a gente colocou, eu vou pegar de verde aqui, que eu não usei, nós pegamos um número m, que pelo próprio desenho é maior do que zero, certo? E lembra, a gente vai calcular o logaritmo desse m. Então, o m precisa ser maior do que zero, né? Eu escrevi aqui no começo, olha, o m precisa ser maior do que zero. Não pode ser negativo, tá? Como o m não pode ser negativo, aqui eu observo o seguinte, né? Ó, vamos fazer só um comentário importante. Vou manter de verde mesmo. O n é a espessura do vidro, então se eu tenho menos n, isso é negativo. N ao quadrado mais 4 é um número positivo. A raiz dele é positivo, só que aqui está com sinal negativo. Então, toda essa expressão aqui é negativa. Se isso é negativo, então esse valor não serve para a gente, ok? Mas então a gente resolveu o problema. Nós achamos o m em função do n. Olha, quem é o m então, professor? É menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2, ok? Este é o m. Observe que o problema não morre aí pelo seguinte. Nós fizemos a parte mais difícil do problema, tá bom? Nós achamos m em função do n, ok? Eu vou trazer aqui para a gente poder recordar quais eram as equações que a gente tinha lá atrás, que eu chamei de 1 e 2, tá? Que ajuda a gente a resolver. A equação 1 dizia o seguinte, olha, h
eu não lembro ela de cabeça, é menos 2 logaritmo de m. Menos 2 logaritmo de m. E equação 2, h é 2 vezes o logaritmo de m mais n. Ok? M mais n. Então, o que a gente tem que fazer é substituir o m aqui e ver qual que vai dar lá no gabarito. Né? Qual gabarito vai dar, tá? Por isso que eu falei, ainda tinha uma maldade nesse exercício. Olha só o tempo que a gente gastou para resolver, tudo bem, comentando. Mas depois de achar o m em função do n, você ainda tinha que ver qual das duas vai dar gabarito, porque uma delas, de maldade, não dá gabarito. Então, assim, eu vou fazer essa substituição para você, porque seria o natural a gente fazer em sala, né? Então, a número 1 é o seguinte, está dizendo que o h é menos 2 vezes o logaritmo de m. Eu vou pôr aqui um parênteses grandão, porque quem é o m? Menos n, mais n ao quadrado mais 4, raiz disso, sobre 2. Ok? E a segunda expressão diz que h dá 2 vezes o logaritmo de m mais n. Mas quem é o m? O m, então, é toda essa expressão aqui. Menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Isto era o m, somado com n. Agora, eu posso melhorar essa soma, né? Posso deixar todo mundo com o denominador 2. Então, por exemplo, n é 2n sobre 2, né? Então, a gente tem todo mundo denominador 2. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo, abre o parênteses, denominador 2. 2n menos 1n é n positivo, mais a raiz de n ao quadrado mais 4, ok? E, então, esse era o h, né? Perdão, faltou o h aqui. Observe, então, que a gente tem duas possíveis respostas, né? Ou dá menos 2 logaritmo dessa expressão, mas em todo caso só depende do n, ou dá 2 vezes esse logaritmo, toda essa expressão, mas em todo caso só depende do n. E o que a gente tem que fazer é voltar no gabarito e ver qual dessas bate, certo? O que eu vou fazer vai ser printar as alternativas do gabarito aqui para a gente ver qual que vai bater, para não precisar ficar voltando lá, até para a gente não ficar lembrando, certo? Mas então, só o item A dizia que uma possível solução era esta aqui. Opa, perdão. O item A dizia que uma possível solução era essa. O item B dizia que uma possível solução era esta aqui. O item C até agora nenhuma bateu, certo? Mas observe que já apareceu aquele n ao quadrado, mais 4 dentro da raiz, e o n somando, só que aqui apareceu um subtraindo, né? A gente viu que o subtraindo não serve justamente porque essa aqui até é um gabarito maldoso, né? Porque se você não lembra de fazer essa análise que a gente fez aqui, ó, você encontra ele de gabarito, tá bom? O n ser negativo. Falta os itens D e E. Vou printar os dois juntos, que a gente printa de uma vez só. Bom, o item D é n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Você pode falar que é se precipitando, mas lembra ter um 2 multiplicando aqui na frente, né? Então, a alternativa que corresponde ao nosso gabarito, gente, é o item E, né? Por que o item E? 2 vezes o logaritmo de n mais n ao quadrado mais 4 dentro da raiz, todo mundo dividido por 2, tá? Ok? Foi esta segunda expressão. Ainda, depois de toda essa conta que você fez, você ainda tinha que analisar qual das duas expressões optar por marcar, né, como gabarito, tá bom? É uma questão interessante, tá? Eu não sei se tem algum comentário, alguma pergunta sobre ela, mas envolvia, então, bastante conteúdo, né? Ok? E ainda no final tinha essa maldade de você ainda ver qual equação substituir. Você poderia substituir só na primeira, porque em tese isso tem que dar o mesmo resultado, né? E dá o que importa, dá o mesmo H. Só que é duas maneiras de escrever o mesmo número de forma diferente, né? Em todo caso, o H está em função de N, uma questão, eu achei
Interessante, tá bom? Perguntas sobre esta aí? Deixa eu printar a próxima questão, que essa é do ano de 2016. Nenhum comentáriozinho, nada? Desceu suave a questão? Ok, gente, assim, a recomendação principal é aproveita que está gravado, depois vê devagarzinho, mas assim, essa questão era composta bom, 3 etapas, né? A primeira é entender de fato o problema. A segunda é que uma vez que você entendeu, você precisa então perceber que o H, a sua solução tem que ser o H em função do N, ok? E a gente não consegue resolver isso direto, a gente colocou um parâmetro a mais, colocou um M aí na jogada, né? Olha, surgiu um M aqui do meio do nada. Esse M podia ser qualquer outra letra, tá bom? Não importa qual fosse a letra, você ia aparecer com um outro parâmetro a mais aí. E depois o que a gente fez foi então determinar esse parâmetro em função do N, e aí o problema ficou todo resolvido, tá? Uma questão bem interessante, eu gostei dela, tá bom? Eu vou pôr a próxima. Vou pôr a próxima questão aqui embaixo. A próxima questão é 660. Ela é do ano de 2016, Enem 2016, tá bom? Enem 2016, caderno azul, primeira aplicação, tá bom? Essa questão, gente, eu vou mandar o link para vocês porque eu também já havia resolvido no meu canal no YouTube, tá bom? Depois, se alguém quiser, pode acompanhar por lá também. A gente sempre às vezes muda alguma outra coisa na hora que vai resolver, tá? Mas com ela a gente fala sobre propriedades logaritmos também, tá bom? O que diz essa questão, então? Ela diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 e 1,041 como aproximação para log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é aí a alternativa mais próxima, tá bom? Porque tudo valores aproximados, tá? O que a gente precisa fazer para resolver? Então, eu falei que nós vamos precisar de uma propriedade do logaritmo, tá bom? É a propriedade do logaritmo do produto. Qual é a propriedade? O que diz o logaritmo do produto? Ela diz o seguinte, olha, se você tem um produto, né, no logaritmando, você pode transformar esse logaritmo numa soma. Então, o logaritmo é uma coisa legal, ele pega produtos e transforma em somas, tá bom? Depois eu deixo para vocês, eu tenho uma playlistzinha também que eu falo sobre logaritmos com mais calma, mas aqui a ideia, então, é recordar essas propriedades e usar elas para resolver os problemas, tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai precisar de pelo menos mais uma aula ainda para falar de logaritmo, que é eu explorar mais um pouquinho dessas propriedades, explicar por que essas propriedades são verdadeiras, né? Eu nem expliquei isso, estou só usando ela com vocês para a gente poder resolver, tá bom? Mas essa questão, então, de novo, tem algumas etapas. A primeira consiste em entender o problema, o segundo, montar uma solução para o problema, tentar entender como resolver. A gente precisa a parte de modelagem, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, olha só, o exercício fala, uma liga sai do forno com a temperatura de 3.000 graus Celsius. E a cada 30 minutos ela diminui 1% de sua temperatura, ok? Então, assim, no momento em que ela saiu, se eu pensar assim, no instante zero, ela sai com a temperatura de 3.000 graus Celsius, certo?
Então, passou 30 minutos, né? Então, assim, a gente vai montar uma funçãozinha para isso aqui, tá bom? Mas eu estou só explicando o porquê do negócio, né? Então, aqui, passou 30 minutos, qual vai ser a nova temperatura dela? Sei lá, a nova temperatura vai ser os 3.000 que ela estava antes, menos 1% de 3.000, certo? Porque ele falou assim, ó, diminui 1% a cada 30 minutos. Então, se eu quiser saber a temperatura, então era os 3.000 graus Celsius que ela saiu, menos 1% de 3.000. Corto 2 zeros, fica 30. Então, 3.000 graus Celsius menos 30 dá 2.970 graus, certo? Vamos mais um para a gente ver se a gente começa a entender o problema. Passado outros 30 minutos, então passou 30 minutos, certo? Ixi, só um pouquinho, gente, que o trem caiu. Vamos ver se ele recupera. Hum. Não tem problema. Ele não recuperou, mas pelo menos ficou printado. A última coisa que ele salvou foi foi o enunciado, viu? Mas aqui dá pra gente. Desculpa aí, às vezes essas coisas. Esse sistema meu anda travando bastante. Então, estão vendo o enunciado de novo, né? Ok? Então, desculpa. Na solução, como eu falei, só para recordar, nós vamos usar essa propriedade aqui, o logaritmo do produto, né? A vezes C na base B, vira o logaritmo de A na base B, mais o logaritmo de C na base B. E aí a gente estava montando aqui, olha só, a temperatura inicial, né? Vou até botar assim, temperatura inicial era 3.000 graus Celsius. Aí nós vimos, então, eu não vou fazer toda aquela continha de novo, gente. Mas a gente viu que quando passavam, né, transcorridos 30 minutos, então nós vimos que a temperatura estaria em 3.000 menos 1%, 2.970. E aí eu, então, ia fazer isso aqui agora com vocês, né? Olha só. Passado outros 30 minutos, qual seria a temperatura, então? A nova temperatura, né? Olha, a nova temperatura, então, seria 2.970 menos 1% de 2.970. Então, é 2.970 menos 2.970 vezes 1 sobre 100. Tira um zero, tira um zero. Se eu dividir por 10, então fica 2.970 menos 29,7, ok? E se a gente faz essa continha aí, 2.970 menos 29,7 dá 2.940,3. 2.940,3. O que a gente tem que fazer? O que a gente percebe é o seguinte, gente. Então, quando a gente está falando de essa redução percentual, sempre vai cair numa coisa que a modelagem é uma potenciação. Então, na verdade, se eu for montar, então, uma função para poder modelar esse sistema, eu tenho o seguinte, olha. Eu ainda quebrei a cabeça um pouquinho depois tentando achar o parâmetro, mas eu já explico como que eu vou pôr esse parâmetro aqui. Olha, depois que eu deixei até um espaço. A temperatura inicial era 3.000. Então, por exemplo, se vocês estudaram um pouquinho de matemática financeira, isso tem a ver com o montante de uma progressão, como é que é o nome? Juro composto. Não, você vai sempre reduzindo, mas é redução sobre redução, né? Porque quando for reduzir 1%, é 1% sobre o que tinha aqui antes, tá bom? Então, eu fico com 3.000 menos 1%. Isso elevado ao tempo, ok?
Observe, então, assim, o problema é limitar qual é o tempo. Eu vou pôr o nosso tempo aqui, gente, o tempo eu vou pôr em horas, para facilitar, ok? Então, quando, por exemplo, quando eu quiser... eu vou pôr aqui t sobre 2. Porque, por exemplo, quando o t for 0, então, vamos observar, eu vou quebrar a página aqui um pouquinho. Quando o t for 0, observe que eu tenho o seguinte, então, t de 0 sobre 2 é t de 0, a temperatura inicial que eu chamei, certo? É só eu substituir o t pelo número 0 mesmo. Então, fica 1 menos 100 elevado a 0. Elevar o número a 0 é 1. 3.000 graus Celsius, né? Porque essa expressãozinha aqui deu 1. Né? Observe que quando o t for 1, só tem que ter passado para mim meia hora, né? Meia hora. Então, eu vou estar calculando o tempo 30 minutos depois, ou meia hora. Por isso que eu botei aqui o parâmetro sobre 2. A cada duas variações do t, né? Então, 0, 2, 4, 6, 8, etc., a gente anda uma hora, né? O t está andando de meia em meia hora. Então, eu vou estar calculando o t de meio, que era os 3.000 que tinha antes, gente, só que 1 elevado... Isso elevado a 1, né? Porque eu botei o t igual a 1. Observe que fazer isso é a mesma coisa que fazer o seguinte, 3.000 vezes 1, menos 3.000 sobre 100. É o que tinha aqui antes, olha só. Né? Acabou a tela travando e a gente perdeu, mas é assim que a gente obteve, né? Você fazia os 3.000 menos 3.000 vezes 1%, né? Porque era a redução de 1%. Então, se eu faço essa continha, tiro 2 zeros, dá os 2.970 que a gente sabia que ia ter. Ok? Quando passar, quando o t for 2, então passou a primeira hora, né? Passou uma hora. A temperatura vai ter que ser o seguinte, olha só. T de 2 sobre 2, ou seja, passou uma hora, é 3.000 vezes 1 menos 1% elevado a 2. Ok? O que acontece é que se a gente pegar este 2.970, gente, olha só, eu consigo escrever toda essa expressão aqui, eu vou fazer um puxadinho aqui, e vou pôr uma folha no meio, tá bom? Então, só vou pôr uma folha no meio. Observe, então, o seguinte, eu tinha aquele 2.970, eu tinha escrito como 3.000 menos 3.000 vezes 1%. Né? Esse era o 2.970. Menos 1% desse número. 3.000 menos 3.000 vezes 1%. Que era o 2.970 menos 1% de 2.970. O que acontece? A gente consegue colocar toda essa expressão em evidência. Se eu coloco toda essa expressão em evidência, estou explicando onde que saiu aquela fórmula lá, tá bom? Eu fico com ela em evidência, que eu fico com 1 menos 1 sobre 100. Nessa primeira aqui, eu consigo colocar o 3.000 em evidência, de novo. Então, eu posso pôr o 3.000 em evidência. Aqui sobra 1 menos 1 sobre 100, vezes 1 menos 1 sobre 100. Ou eu posso escrever simplesmente assim, olha, 3.000, 1 menos 1 sobre 100, 1%, ao quadrado, né? Ele vezes ele. Então, é por isso que eu já vim aqui, é claro, a gente pega a fórmula pronta, né? Fica parecendo que a coisa é simples. Mas a dedução para achar essa fórmula é feita desse jeito, você escrevendo de maneira recursiva. Vai aparecendo um monte de 3.000 cada vez mais aí, tá bom? Em todo caso, então, o que a gente tem? Nós temos aqui, então assim, resumindo, né? Eu tentei explicar o porquê eu modelei daquela maneira. Opa. Então, nós temos o seguinte, olha, a nossa fórmula que determina a temperatura a cada intervalo de meia hora, né? Então, intervalo de meia hora, o T está variando em hora, então o T sobre 2 está variando em meia hora. Nós podemos escrever como 3.000, 1 menos 1 sobre 100 elevado a T. Só que agora, então, eu vou melhorar, agora, eu vou pensar em resolver o problema matematicamente, tá bom? Ali a gente fez a primeira etapa, que foi modelar. Então, T da temperatura, né? Temperatura que é o tempo, né? Temperatura em função do tempo. É 3.000. Como é que eu subtraio essas frações, né? Ó, 100 vezes 1, 100, menos 1 sobre 100. Isso elevado a T. Então, eu posso deixar a temperatura que modela, T de T sobre 2, é 3.000 vezes 99 sobre 100 elevado a T.
ok? Então, esse foi o primeiro pedaço. O que a gente fez aqui, na verdade? Como foi o nosso problema, tinha algumas etapas, né? Então, ele falou que uma liga metálica sai do forno a 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Então, a gente poderia se perguntar, né? Qual é a função que descreve a temperatura a cada 30 minutos? A função que descreve a temperatura em cada 30 minutos é esta função aqui. 3.000 vezes 99 sobre 100 elevado a t. Então, cada 30 minutos, né? Eu vou ter aquela temperatura variando de acordo com aquilo. Daí ele dá as dicas, olha, só use esses logaritmos, a gente vai deixar isso no final, porque o que ele quer? Ele quer que a gente determine quanto tempo levou até que a liga atinja 30 graus Celsius. Até que a liga atinja, 30 graus Celsius, ok? Então, o nosso problema é, né, quanto foi o tempo, ok? Quanto foi o tempo para que isso aqui dê 30 graus Celsius. Agora a gente está num problema matemático, ó, eu tenho que resolver essa equação. E uma equação matemática, quando aparece a variável, no caso a variável aqui é o t, no expoente, a gente só consegue resolver ela por meio de logaritmo, tá bom? Então eu vou pegar essa expressãozinha aqui pra gente, ó. 3.099 sobre 100 elevado a t igual a 30. Então, verde, eu posso cortar um zero de cá, certo? Então eu fico com 303. Então eu vou pegar de vermelho. Se eu divido 3, né, 300 por 3, perdão, aqui sobra 100 e aqui sobra 1, ok? Então eu fico com 100 vezes 99 sobre 100 elevado a t, isto é 1. Agora eu vou usar logaritmo, não tem jeito, tá bom? Por quê? Se esses dois números são iguais, então eu posso aplicar os logaritmos. Olha, se os números são iguais, então os logaritmos são iguais. E qual é a base do logaritmo que eu vou escolher, gente? Aí, por isso que tem que ver o que o exercício falou. O logaritmo falou na base 10, né? Ó, então, vou aplicar na base 10. Se ele me desse base 2, eu ia aplicar a base 2. Fica o logaritmo de 100 vezes 99 sobre 100 elevado a t. Isto é igual ao logaritmo de 1. Ok? Então, quebrei a página aqui. Bom, aqui eu tenho um produto, olha só, né? Vou pôr até de outra cor esse produto, pra gente lembrar. Porque eu falei que a gente usar essa propriedade aqui, né? 100 vezes outra coisa. Então, o logaritmo do produto vira a soma dos logaritmos. Então, vira o logaritmo de 100 mais logaritmo de 99 sobre 100, isto elevado a t, igual ao logaritmo de 1. Esse foi uma propriedade que a gente viu, né? Vou voltar aqui um pouquinho para ajudar a refrescar a memória de vocês. Mas o logaritmo de 1 em qualquer base é 0, tá? Aqui, ó, a primeira propriedade, a consequência. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0, porque a base elevada a 0 dá o número 1, tá bom? Então, isso aqui é igual a 0, ok? Bom, aí você fala assim, professor, ele não falou o logaritmo de 100. Tudo bem, vamos deixar aí com calma, mas o logaritmo de 100 na base 10 é fácil a gente resolver, tá bom? Isso ficou o logaritmo de 100 mais... Agora, outra propriedade que a gente viu hoje, a regrinha do tombo aí, ó, a potência, ó. Esse t pode vir para frente multiplicando. E tiramos, então, o nosso problema que era resolver um problema que tinha variável no expoente, agora vai virar algo de resolver a equação do primeiro grau, que a gente sabe resolver simples. Fica de 99 sobre 100, e isto é 0. Bom, por sorte, né, eu tinha esquecido, mas eu enunciei essa propriedade hoje também, ó, né? Foi, olha, o logaritmo da divisão vira uma diferença de logaritmos, certo? Tô caminhando para acabar de resolver a questão, gente. Vira uma diferença de logaritmos, né? Então, eu vou deixar ela aqui, quando vocês forem olhar o print aí da aula, então ficou o logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. Aqui é o número A menos, e aqui embaixo é o B. Ok? Então, indo lá para baixo. Então, eu fico com o logaritmo de 100 mais t vezes propriedade, logaritmo da divisão, logaritmo de 1, menos o logaritmo do outro. Isto dá
dá 0. Ok? Bom, passar a reguinha aqui para pegar esse logaritmo de 100, vamos trabalhar com ele um pouquinho, que na verdade é bem simplesinho, vocês vão ver que dá 2 esse logaritmo. O que é o logaritmo de 100? Opa! O que é o logaritmo do número 100? Bom, gente, recorde que é o seguinte, quando a base não aparece, como eu falei, é porque ela na verdade é o número 10. Você quer saber qual a potência você tem que levar 10 para dar o número 100, né? Isso é fácil, é o número 2. Por quê? 10 ao quadrado é 100, né? Então, o logaritmo de 100 dá o número 2, né? Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, definição de logaritmo. Então, esse aqui a gente pode trocar pelo número 2. Esse também eu posso trocar pelo número 2. Então, quase tudo foi resolvido. 2 mais t vezes logaritmo de 99 menos 2, isto é 0. Ok? Agora, vamos voltar aqui mais um pouquinho. A última informação do exercício que a gente ainda não usou. Use 0,477 para logaritmo de 3. E use 1,041 para logaritmo de 11. O que será que 99 tem a ver com 3 e 11, né? Porque 99 é o que aparece aqui, né? Então, é simplesmente a gente fazer a fatoração, né, gente? É o seguinte. Então, de novo, eu vou passar uma reguinha aqui no canto para a gente calcular o logaritmo de 99. Olha só. O logaritmo de 99, gente. Então, 99 é 9 vezes 11, ok? Então, assim, eu fatorei da maneira mais simples possível. Propriedade do produto. O logaritmo do produto vira o quê? Logaritmo da soma. Aí você fala assim, ó, professor, beleza, o de 11 pelo menos eu sei, mas eu não sei o de 9, o exercício não falou de 9. Pois é, mas o exercício falou do 3, e 9 é 3 ao quadrado. Então, de novo, a gente vai usar qual propriedade? A regrinha do tombo aí, ó. Esse 2 está na frente, ele vem, está na potência, ele vem na frente multiplicando. Então, fica 2 vezes o logaritmo de 3 mais... Vermelho é feio para escrever, né? 2 vezes o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 11. Olha que bonitinho, a gente resolveu o problema, né? Por quê? Nós sabemos quanto é o logaritmo de 3. O exercício falou que é 0,477. Mais o logaritmo de 11, eu não lembro. Mas, para voltar aqui, é simples também, ó. Logaritmo de 11, né, ou de 3 é 0,477, o de 11 é 1,041. Então, o de 11 é 1,041. Bom, agora virou resolver uma equaçãozinha simples, né? Porque quanto que é... Bom, a gente precisa multiplicar 0,477 por 2. Isso dá 0,954, tá bom? Somado com 1,041. Se eu somar 1,041 com 0,954, 1,041, isso dá 1,995. Pronto, olha só, 1,995. Então, esse logaritmo de 99, na verdade, a gente acabou de fazer a conta lá, ele dá 1,995. Então, o nosso problema é 2 mais t vezes 1,995 menos 2 igual a 0. Ok? Então, 2 mais... Bom, 1,995 menos 2, a gente dá o quê? Então dá mais, não, então dá menos, né? Porque o 2 é maior. 0,05. Opa, 0,05. T, isso é igual a 0. Então, 0,005T, negativo, é igual a menos 2. Então, 0,005T é igual a 2. Então, quanto é o T? 2 dividido por 0,005. E aí, se você faz essa divisão, 2 dividido por 0,005, esse T dá 400. Só que um cuidado, gente, ó. Cuidado. Então, assim, esses exercícios são maldosos. A gente chegou aqui em T igual a 400, certo? Mas observa o seguinte, a nossa função que modela o T é o seguinte, se aqui, aqui eu estou pondo 400, certo? Ok? Porque aqui veio, na verdade, 200, né? 400 por 2 dá 200. Porque o que ele está perdendo? O tempo em hora
Não é 400, certo? Se eu tenho que botar na minha função aqui dentro o número 200 para a conta dar certo, certo? Então, a nossa resposta é... Opa, não, perdão, é isso mesmo. Agora eu fiquei na dúvida, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira para vocês. Nós achamos aqui 400. É isso mesmo. Esse T aqui, o T sobre 2 está variando de hora em hora. Então, o T está variando de meia em meia hora, né? Meia e meia hora. Né? Eu montei a nossa função lá. Então, aqui varia de hora. Se eu gastei, então, 400 intervalos de meia hora, né? 400 intervalos de meia hora, é porque, então, eu gastei 200 horas, certo? Então, a resposta é 200 horas. Ok? Poderia ter dado os 200 aqui direto? Você poderia me perguntar? Sim. Então, aqui eu teria que pôr... se eu fizesse assim, sabe? T sobre 2 igual a um T chapéu. Então, se eu coloco aqui T, eu ponho 2T aqui. Ok? Aí aqui o meu T ia variar de hora em hora e aqui ia ser de meia hora em meia hora. Também se acharia a resposta, tá bom? Eu achei menos confuso assim. Mas não tem problema. Se você botasse só o T aqui dentro, aqui você ia botar 2T. Ok? O importante é que quem está aqui é o dobro. Mas eu preferia assim, sim, tá bom? Fechando o gabarito de... Então, só vim aqui no gabarito. Qual era o gabarito? Então, o tempo, como o tempo era em hora, né? A maldade era essa, porque ele fala aqui, olha, a cada 30 minutos isso acontece, né? Mas ele pergunta o tempo em hora. Então, o que a gente achou foi que são necessários 400 intervalos, né? De 30 minutos. Então, isso é igual a 200 horas, né? Então, o gabarito é o item D. Eu invadi 7 minutinhos aqui, tá bom? Mas é um projeto de ensino, acho que vocês têm a compreensão de vocês. Em todo caso, eu mandei para vocês um link de uma solução. A minha solução é parecida. Eu acho que até ficou menos confuso para vocês, tá bom? Mas muito parecido. Acho que só a confusão no final que é menor um pouquinho, esse justificar esses 200 horas aí, mas também o mesmo gabarito, tá bom? Na próxima aula, então, eu quero explorar um pouquinho mais com vocês dessas propriedades logarítmicas, porque a gente usou elas na solução de exercício, é legal, mas eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho. Em todo caso, eu fico esperando mais questões, tá bom? Eu acho que a gente pode explorar mais questões. Eu vou pôr lá no Moodle para vocês as que saíram no Enem até o ano passado, o que foi aplicado agora no início desse ano. Vocês dêem uma olhadinha lá sobre logaritmo. E se, por exemplo, não surgir nenhuma sugestão, então eu vou falar sobre o gráfico, que foi um pedido, tá bom? Eu optei ainda por não falar, porque, como eu disse, olha, o Enem quase não tem mais cobrado isso, né? Então, não é que não é importante, mas, assim, se o projeto é para preparar vocês para o Enem, então não faz muito sentido eu falar de algo que não vai cair, tá? Mas, se quiserem também, não há problema nenhum, tá? Eu fale do gráfico. Só eu daria prioridade para mais questões sobre o Enem, tá? Se não houver mais questões, né, sobre o logaritmo e acharem que não é necessário funções logarítmicas, e daí a gente pode partir para o próximo tema que vocês escolheram, que eu não me lembro de cabeça, mas que eu vou consultar aqui agora. Que era PA e PG, tá bom? Então, assim, na verdade, eu queria uma resposta de vocês, né? A resposta, na verdade, então fica o seguinte: durante a semana,
não só essas 2 semanas agora, né, eu fico aguardando, então, assim, mais pedidos sobre logaritmo, eu acho importante, a gente só fez 1 aula e meia de exercício de logaritmo. Ou, se acharem que é importante o gráfico, reforçar, ó, professor, tem essa questão de gráfico aqui, senão a gente pode partir para PA e PG, aí eu fico aguardando questões também de PA e PG, tá bom? Em todo caso, como eu falei, eu vou deixar aí no Moodle para vocês, mais questões sobre logaritmos, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Mandando o link da chamada aqui de novo, gente. Nenhuma pergunta, nenhum comentário, nada? Tá bom, gente, olha só, semana que vem então é com o professor Gesiel, aí volta ao normal, dia 5, tá? E eu fico aguardando, na verdade, o posicionamento de vocês, tá bom? É legal quando vem questões, essas 2 questões foram dúvidas de uma colega que mandou, e para ser justo, foi a Joyce que mandou, tá bom? Então, assim, agradecer ela. E é isso, eu aguardo as questões, a ideia é ajudar. Então, se vocês tiverem as questões, certamente tem muito tema, muita questão, muita coisa para ser trabalhado ainda. No mais, então, um bom final de semana para vocês, um bom descanso. E a gente se encontra em breve, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Gente, só uma coisa para ficar bem claro. Depois, se a gente tiver pergunta em nada, a gente vai ter um período de recesso, final de agosto, início de setembro. Esse período de recesso fica para vocês estudarem em casa. Tem os vídeos, os materiais que a gente deixou lá no Moodle, tá bom? Isso já faz parte da como a carga horária foi computada. Então, a gente espera que vocês destinem um tempo para esse estudo também, tá bom? Não haverá aula nesse período aí, tá? Não síncrona, tá?